Existe uma forma silenciosa de perder poder, que a maioria das pessoas comete todos os dias sem perceber. Não é gritando. Não é errando. Não é falhando. É respondendo. Respondendo quando não deveria. Respondendo para se defender. Respondendo para provar algo. Respondendo porque foi provocado. E talvez isso nunca tenha te sido dito com clareza, mas precisa ser. Toda vez que você responde no impulso, você entrega o controle da situação. Mas o que quase ninguém percebe é que existe um momento específico onde tudo poderia ser diferente. E é exatamente esse momento que você vai aprender a identificar hoje. Observe isso com atenção. Alguém diz algo que te incomoda. Algo sutil ou direto. Talvez uma crítica, uma ironia, um comentário que toca exatamente em um ponto sensível. E naquele instante, algo acontece dentro de você. Seu corpo reage antes da sua razão. Sua mente começa a montar respostas. Você sente a necessidade de se posicionar, de corrigir, de se defender. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Essa necessidade não nasce da força. Ela nasce da vulnerabilidade. E o que você está prestes a entender agora vai fazer você perceber por que algumas pessoas nunca perdem o controle, independente do que aconteça. Como ensinava Epictetus, não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Você não está reagindo ao que foi dito. Você está reagindo ao significado que você deu àquilo. E enquanto você não entende isso, você continuará sendo controlado por qualquer provocação externa. Hoje você vai entender algo que muda completamente sua forma de agir no mundo. Ignorar não é fraqueza. Ignorar é uma das formas mais altas de domínio. E existe uma regra que quase ninguém te conta. Mas quando você entende essa regra, as provocações simplesmente deixam de funcionar em você. Você não responde porque quer. Você responde porque foi treinado. Desde muito cedo, você foi condicionado a acreditar que precisa reagir para ser respeitado. Que precisa se posicionar para não parecer fraco. Que precisa se defender para não ser diminuído. E o mais perigoso é que esse condicionamento não parece um erro. Ele parece certo. Ele parece necessário. Ele parece até inteligente. Mas é exatamente isso que mantém você preso. E o que você vai perceber daqui a pouco é que esse padrão de reação automática é justamente o que te torna previsível. E previsibilidade é o ponto de entrada da manipulação. Quando alguém te provoca, você não escolhe reagir. Você simplesmente reage. Isso acontece porque, ao longo da vida, você associou silêncio com perda. Silêncio parece derrota. Silêncio parece submissão. Silêncio parece ausência de força. Mas isso é uma inversão completa da realidade. Porque o que parece força, na verdade é impulso. E o que parece fraqueza, na verdade pode ser controle. E quando você entende isso profundamente, algo começa a mudar na forma como você enxerga qualquer conflito. Provocações não são apenas palavras. Elas são testes. Testes de limite. Testes de reação. Testes de controle. E mesmo quando não são intencionais, elas funcionam da mesma forma. Toda provocação carrega uma pergunta implícita. Até onde eu consigo afetar você? E o que a maioria das pessoas nunca percebe é que elas estão respondendo essa pergunta o tempo todo mais, sem nem perceber. Toda vez que você responde no impulso, você revela exatamente onde está seu limite. Você mostra exatamente onde está sua sensibilidade. Você entrega exatamente onde está sua fragilidade. E a partir desse momento, a outra pessoa não precisa mais tentar. Ela já sabe. E quando alguém sabe como te afetar, você já perdeu o controle da situação. E talvez agora você comece a perceber algo desconfortável. Algumas pessoas não acertam você por acaso. Elas apenas repetem o que já funcionou antes. Existe um erro extremamente comum: acreditar que responder é assumir controle. Mas na maioria das vezes, é exatamente o oposto. Quando você responde impulsivamente, você não está liderando a situação, você está sendo conduzido por ela. Isso acontece de forma tão sutil que a maioria das pessoas nunca percebe. Elas acham que estão se defendendo, quando na verdade estão apenas reagindo. E reagir não é controle. Reagir é reflexo.
Como dizia Marcos Aurelius, você sempre tem a opção de não ter opinião. E o que você vai entender agora é que essa simples escolha pode mudar completamente sua forma de viver. Porque quando você percebe que não precisa reagir a tudo, você cria espaço. E esse espaço é onde o poder começa. Existe uma lei que governa muito mais da sua vida do que você imagina, mas quase ninguém fala sobre ela. E quando você entende isso, você nunca mais reage da mesma forma. Aquilo que não recebe energia enfraquece. Provocações precisam de resposta para existir. Elas precisam de reação para crescer. Elas precisam de atenção para sobreviver. E o que você está prestes a perceber é que muitas coisas que te incomodam hoje só existem porque você continua alimentando elas. Quando você responde, você alimenta. Quando você reage, você fortalece. Quando você entra, você prolonga. Mas quando você ignora, o jogo quebra. E quando o jogo quebra, quem tentava te controlar perde o acesso. O silêncio não apenas protege, ele revela. E isso muda tudo. Porque quando você não reage, outra pessoa não tem mais apoio. Ela não tem mais retorno. Ela não tem mais controle da dinâmica. E o que acontece então é que ela começa a se mostrar. Ela insiste. Ela repete. Ela força. E quanto mais ela tenta, mais ela se expõe. É nesse ponto que você percebe algo que a maioria nunca entende. A provocação nunca foi sobre você. E quando você percebe isso, a necessidade de responder simplesmente desaparece. Agora vem a parte que ninguém gosta de falar. Ignorar dói. Dói porque seu ego quer responder. Dói porque sua mente quer provar algo. Dói porque você sente que precisa se posicionar. E o que você vai perceber é que esse desconforto não é fraqueza. É adaptação. É um momento em que você está deixando de ser reativo e começando a ser consciente. E poucas pessoas suportam esse momento, porque é muito mais fácil reagir do que se controlar. Com o tempo, algo começa a mudar. Você começa a perceber padrões. Começa a identificar provocações antes mesmo delas te atingirem. Começa a enxergar intenções com mais clareza. E o mais importante, você começa a sentir menos necessidade de responder. E o que antes era esforço, se torna natural. E quando isso acontece, você atinge um nível que poucas pessoas chegam. Você se torna alguém difícil de atingir. Difícil de desestabilizar. Difícil de manipular. A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo, sem nunca perceber que poderia simplesmente escolher não reagir. Elas entregam sua paz por coisas pequenas, por palavras vazias, por pessoas que nem deveriam ter acesso à mente delas. Mas você agora sabe. Sabe que nem tudo merece resposta. Sabe que nem toda provocação exige reação. E, principalmente, sabe que o silêncio também é uma escolha. E talvez seja a mais poderosa de todas. Porque no momento em que você para de reagir a tudo, você começa a recuperar algo que quase ninguém tem. Controle. Controle sobre suas emoções. Controle sobre suas decisões. Controle sobre sua própria mente. E quando você chega nesse nível, o mundo pode até tentar te provocar, mas não consegue mais te alcançar. Agora me diz, quantas situações na sua vida teriam sido diferentes se você simplesmente tivesse escolhido o silêncio? Se esse vídeo fez sentido pra você, segue o canal, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A gente se vê no próximo ensinamento.